Aplauda mais forte, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno. Pode ligar as luzes, Tássio. Vira para a pessoa que está do seu lado, diga que bom que você está aqui nessa noite. Diga para ela, é um prazer ter você aqui conosco. Que esta noite seja uma noite diferente, marcada na sua vida. Diga para ela assim, olha, mesmo que você não conheça, eu profetizo na sua vida vitórias e bênçãos. Em nome de Jesus. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Quantos aqui acreditam? E é uma pergunta que é retórica e é um tanto peculiar, mas quantos aqui acreditam no arrebatamento? Ah, vamos fazer o contrário. Quem não acredita no arrebatamento, levanta a mão. Tem ninguém, né? Agora a pergunta é, como é que vai ser o arrebatamento? É interessante a gente pensar sobre isso. Porque nós vemos, a maioria das pessoas que estão aqui se converteram, aceitaram Jesus, vieram talvez de uma doutrina católica ou de doutrina nenhuma, e não sabem ou nunca pensaram, nunca estudaram sobre como é que vai ser o arrebatamento. A Bíblia não deixa claramente como que vai ser esse momento, mas nós vamos estudar nessa noite algumas coisas sobre este momento. Eu postei esse vídeo ontem por volta das 11 horas da manhã, no Facebook de um fanpage que eu criei segunda-feira à noite, chamado Fim dos Tempos, Quando Será? E em 24 horas, nós tivemos 300 compartilhamentos e mais de 30 mil visualizações. Sabe o que é isso? As pessoas estão preocupadas. As pessoas não conseguem entender o que está acontecendo no mundo, e é muito difícil você explicar, ainda mais quando você consegue ver profecias se concretizando nos dias em que nós estamos vivendo. E para que nós não sejamos apanhados de uma maneira desatenta, ou talvez de uma maneira não preparada, ou talvez não estivermos preparados, é que nós estamos trazendo essa série de mensagens sobre o fim dos tempos, para que você saiba, com provas, com base bíblica, naquilo que você acredita, naquilo que você crê. Amém? Por isso eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13, mesmo assentado, da maneira que está. Se você não tem Bíblia, nós disponibilizamos aqui no telão, na frente, para que você possa acompanhar conosco. Vou ler na versão que está no telão ali na frente. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Deixa eu dar um pouquinho do background, do histórico dessa passagem. O povo de Tessalônica estava preocupado, porque a promessa havia sido feita, Paulo havia pregado, que Jesus estaria voltando, e as pessoas começaram a morrer. Aí surgiu a dúvida na igreja, peraí, mas e os que morrerem? Como é que vai ser? Se Jesus ia voltar, levar a gente com ele, a gente já sabia de toda essa história, Jesus tinha predito isso em Mateus 24, mas e agora? As pessoas estão morrendo. Então Paulo escreve a Tessalônica, falando sobre várias coisas, e no final, ou nesse ponto, ele começa então a exortar ou a ensinar sobre como seria o dia da vinda de Jesus. Mas antes ele precisa explicar sobre as pessoas que morreram. Vamos lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, e aí ele está citando uma coisa que era comum entre os apóstolos, comum entre os que pregavam a palavra naquela época, está no Didaquê, está nessa carta, está numa outra carta também, que diz o seguinte, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto,
consolai-vos uns aos outros com esta palavra. 2 glória a Deus eu ouvi, tá bom, hein? Quem quer ir para o céu aí, dá um glória a Deus. Pelo menos todo mundo. O arrebatamento consiste no encontro da igreja, a noiva de Cristo, com o noivo. Figurativamente, é interessante observar que a Bíblia é cheia de figuras. Há uma figura no Antigo Testamento que nos mostra exatamente como vai acontecer. Vocês sabiam que Isaac é a figura de Cristo, Rebeca é a figura da igreja e Eliezer é a figura do Espírito Santo? Eliezer vai buscar a noiva e traz ela com camelos. Isaac não aguenta ficar esperando na casa do pai. O que ele faz? Sai e vai encontrar no meio do deserto. Eliezer não fala dele, só fala do noivo. Quando ela vê, ela se cobre com um véu. Apocalipse 19 diz que nós estamos cobertos com o véu da justiça. Ela se cobre com o véu, e aí naquele momento o encontro é feito no meio do caminho, entre Isaac e Rebeca. Figura do que o próprio Cristo vai fazer conosco. Ele diz aqui, vai encontrar conosco nos ares. Sabe que a impressão que eu tenho? Que Jesus não aguenta ficar lá de cima dizendo vem para cá. Ele tem que vir até a metade do caminho para dizer eu vim te encontrar. Eu te amo tanto que eu tenho que entrar com você nos céus. Você vai entrar marchando comigo nos céus, porque você é minha noiva, escolhida, resgatada, redimida, aquela que eu comprei com alto sangue lá na cruz do Calvário. É esse Deus, é esse Jesus que você serve, e é Ele que está aqui nesta noite. Quando a gente olha para esse texto bíblico, quando a gente olha para esta circunstância, a gente começa a entender sobre uma coisa muito importante, muito grande. Alguns detalhes são dados nesse versículo. O primeiro detalhe que é dado aqui é que o Senhor mesmo é que vai dar a ordem, é Ele mesmo que vai vir com voz de arcanjo, é Ele mesmo que vai descer do céu, é Ele mesmo que comanda esse exército para buscar a mim e a você. Há um grande erro hoje no meio teológico de pensar assim, Jesus disse que não sabia a hora. Ele não sabia até voltar para o céu, porque depois que voltou para o céu, Ele sabe a hora. E a Bíblia diz que Ele está ao lado do Pai, o quê? Intercedendo por mim e por você. Sabe o que acontece? Ele olha aqui para baixo e vê você sofrendo, ele diz, Pai, deixa eu ir lá, deixa eu voltar, eu preciso resgatar a minha noiva que está sofrendo. E o Pai diz, não, só mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Agora a minha fé e a minha crença é que esse pouquinho está se findando, esse momento está se findando, não há mais tempo. Nós precisamos estar atentos a esses sinais, ao que Cristo colocou para nós. Por quê? Porque grande é a expectativa da igreja. Agora, um dos grandes sinais que tem na Bíblia, e que é importante a gente observar, é que os mortos ressuscitarão primeiro. E um tempo atrás eu estava pensando sobre isso, eu estava meditando sobre isso. Eu perdi meu primeiro pai com 3 anos de idade. Meu segundo pai eu perdi agora, 5 anos atrás. Minha avó, meu avô, pessoas que eu amo tanto. E a Bíblia diz que eles vão ter a primazia da ressurreição. Sabe o que é isso? Quando a trombeta tocar, o túmulo vai ter que devolver os seus familiares. O mar, o fogo, o que quer que tenha consumido as pessoas que você ama, vão ser devolvidas. Há uma restauração, uma restituição. Paulo diz numa das cartas que eles serão como Cristos. O que é isso, pastor? O corpo vai ser transformado, o corpo vai ser transfigurado. O que é isso, pastor? Ele vai passar por uma transformação. Mas o mais interessante de tudo é que a Bíblia afirma que eu e você conheceremos Ele. Paulo diz que assim como Jesus era, a carne de Jesus, o modo de Jesus depois da ressurreição, é assim que nós seremos depois do arrebatamento. O que é isso, pastor? Jesus, ele sentava com os discípulos reconheciam que era ele. Jesus comia com os discípulos, Jesus partilhava com os discípulos, mas esse mesmo Jesus passava pela parede, esse mesmo Jesus saía daqui e se mostrava lá, esse mesmo Jesus saiu voando para o céu. Esse mesmo Jesus é a forma que eu e você e os nossos familiares vão ser naquele momento. Agora imagine comigo naquele momento o rebuliço na terra. Por quê? Porque os mortos vão ressuscitar. Eles não vão passar aqui. Eu não acredito que as pessoas vão ver, eu não acredito que as pessoas vão perceber, mas elas não conseguem entender. Sabe por quê? Porque se eu e vocês naquele momento subirmos, eu vou começar a ver, olha, meu pai está ali, olha lá, meu outro pai está ali, olha lá, minha avó está ali, olha lá, aquela pessoa que eu tanto amei está ali.
E era esta a passagem, ou o modelo de ideia que Paulo queria passar para Tessalônica. E é o modelo de ideia que eu e você temos que ter desse momento. Esse momento é muito mais glorioso do que você imagina. É um momento de transformação, de transfiguração. É um momento de coisas maravilhosas acontecendo diante dos seus olhos. Diante dos seus olhos. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente consegue perceber, ele diz, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Eu já vi muitos filmes sobre o arrebatamento. Há muitas conjecturas. Eu pergunto ali, é desse jeito que você acha que você vai ser arrebatado? Eu não sei, eu não consigo dizer, porque a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que vai ser rápido. Agora, uma coisa que eu fico tentando entender é como isso vai acontecer. E aí você para pensar e diz assim, pastor, por que você está gastando tempo com isso? Sabe por que eu estou gastando tempo com isso? Porque eu não vejo a hora disso acontecer. Eu não vejo a hora. Eu queria que você cutucasse essa pessoa bonita que está do seu lado e diga assim, olha, se prepara. Se prepara. Este momento está chegando. Este momento está chegando. Esse momento está próximo. Está muito próximo, mais próximo de você do que você pode imaginar. Uma coisa que a Bíblia diz e que a gente pode pensar e a gente pode ter como base, pode pôr o próximo texto para mim, Mariana, é que a Bíblia afirma em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 51, que isso vai ser muito rápido. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos nós dormiremos, mas todos nós seremos... Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você não gosta do seu cabelo? Fica tranquilo. Vai ser transformado. O meu Júnior perguntou aí, quem não tem? Esse é problema de mulher, Júnior. Homem não tem esse problema. O que é que você está falando, pastor? Você vai ter o corpo transformado. Não é eu que estou inventando. Não é eu que estou dizendo, conjecturando, não. É o que a Bíblia está dizendo. Agora, o mais importante disso não é ter o corpo transformado, mas é a temporização que ele dá. Olha o que ele diz: um abrir. Pisca o olho aí, rapidinho. Acabou, já foi. Ante a última trombeta. Ante a última trombeta. Cadê o chofar, Júnior? Está aí? Pega lá para mim. Ante a última trombeta. Eu queria que você fizesse um exercício comigo agora. Tenta imaginar se fosse agora e não tenta piscar. Olha para mim, esquece o Júnior. Olha para mim. Vai chegar um momento, sabe o que vai acontecer? Seu olho vai começar a lacrimejar e você tem que piscar. Sabe por que Paulo deixa essa passagem? Porque assim como que você está vivo, precisa piscar os olhos, é a certeza de que em um momento, em um segundo, ela vai tocar. Eu não sei se você consegue entender isso, mas quando você ouvir essa trombeta, é sinal que você é escolhido. Num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Será que merece um glória a Deus? Será que merece um aleluia? Aleluia, Jesus. Como é importante entender isso. Como é importante crer nisso. Como é importante saber que existe essa esperança e que essa esperança está aqui na Bíblia Sagrada. Eu e você aguardamos ansiosamente
este momento. Eu e você aguardamos ansiosamente o tocar dessa trombeta. Agora, existe uma questão que é muito importante nós frisarmos aqui hoje. Há uma grande confusão que se faz entre a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento. Existem 3 visões distintas sobre isso. Existem as pessoas que acreditam na pré-tribulação, existem as pessoas que acreditam na mesotribulação, existem as pessoas que acreditam na pós-tribulação. Vou explicar para vocês. Pré-tribulação, Jesus viria antes da tribulação. O arrebatamento seria antes da tribulação. O segundo momento seria mesotribulação, em que Jesus viria no meio da tribulação. Vocês sabem, segundo Daniel capítulo 9, a tribulação dura 7 anos. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação. Seria tribulação, que é paz em partes para os judeus, e depois a grande tribulação. E existe o conceito que crê na pós-tribulação, que nós seríamos só arrebatados depois da tribulação. A minha crença, a crença da Igreja Assembleia de Deus, a crença da Igreja do Avivamento, a crença da maioria dos teólogos e estudiosos da Bíblia Sagrada é que existem 2 momentos distintos. Um momento inicial e um momento secundário. Um momento de um arrebatamento e um momento em que nós, os que estivéssemos vivos, seríamos arrebatados, depois um outro momento, quando nós voltaríamos com Jesus. Coloca para mim o mapa. Aqui nós temos, antes de Cristo, os princípios, o passado, pois houve a primeira vinda de Cristo, depois nós temos todo esse tempo, 2000 anos em que se passaram, que Jesus ainda não voltou. Pode passar para o próximo, Mariana, para mim. Então aí a gente teria o arrebatamento, conforme está descrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 e 17. Pode passar próximo para mim, Mariana. Então depois, nós teríamos nesse período, depois da igreja ser arrebatada, o que nós chamamos, que seria o período dos 7 anos de tribulação aqui embaixo, nós estaríamos lá em cima, fazendo uma coisa muito legal. Sabe o que é? Que crente gosta muito. O que crente mais gosta? Comer. Crente não bebe, não fuma, mas o que come. Como é que você sabe disso, pastor? A Bíblia diz, em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 1 ao 9, que nós celebraríamos a chamada boda do Cordeiro. Lembre-se que existe um período de 7 anos entre o arrebatamento e depois, pode pôr a próxima para mim, Mariana, e a aparição gloriosa, que é mencionada em Mateus 24 e 20. Por que é que você está explicando isso, pastor? Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós formos arrebatados aqui nesse momento, a primeira coisa que passaremos no céu chama-se julgamento das obras. A Bíblia diz que nenhum ser humano passaria sem ser julgado. Ah, pastor, mas eu já estou no céu, estou com Jesus. Não é julgamento para te lançar no fogo do inferno. Não, você já está salvo. Se você subiu no arrebatamento, você está com Jesus. É um julgamento daquilo que você fez, daquilo que como você praticou, como que você viveu. Eu não vou falar sobre isso hoje. Vou falar isso domingo que vem, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 9 ao 15. Depois disso, seria a boda do Cordeiro, o momento em que nós celebraríamos com o Senhor nos ares. O maior banquete que se tem em história, que se tem notícia em livros de história, na história humana, se chama o banquete de Nabucodonosor. O banquete de Nabucodonosor foi feito num lugar em que se media quase que 1 quilômetro de extensão, e as pessoas servindo comida o tempo todo, e ele sentava num ponto em que de todos os lados se podia ver Nabucodonosor, quase 1 quilômetro de extensão, sabia que era ele que estava lá, que era o esplendor que estava lá, que era a glória que estava lá. Este é o maior banquete que se tem registrado na história humana. Deixa eu te falar uma coisa, não se compara ao banquete que eu e você vamos estar lá em cima. Por que, pastor? Porque serão anjos servindo você.
Eu não sei o que a gente vai comer lá e também não me interessa, sabe por quê? O que interessa é que nós vamos estar olhando para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador do céu e da terra, o Príncipe da paz, Pai da eternidade, aquele que formou você, aquele que criou você, aquele que idealizou tudo isso aqui. E quando a gente olha para isso, a gente tem que dar glória a Deus mesmo. A gente tem que ficar feliz mesmo, porque a gente já se livrou do que está acontecendo aqui embaixo. Mas aí depois, logo após, a gente volta com Jesus, aí sim, a aparição gloriosa. E é sobre isso que nós vamos ver agora. Essa distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Primeira coisa que você precisa entender é que no arrebatamento, o próprio Cristo, o próprio Senhor descerá da casa do Pai, aonde em João, no capítulo 14, ele prometeu, vocês lembram? Vocês lembram João 14? Vou preparar-vos um lugar, e diz o quê? Mas voltarei para vós, para quê? Para pegar vocês e levar para junto de mim, a promessa dele. Isso é importante entender, isso é importante entender que vai acontecer nesse momento. Eu acredito, é minha fé, que esse momento é tão importante que Jesus sela ele numa parábola que ele está dizendo, ensinando para os seus discípulos. Ele fecha esse contexto todo. É importante entender que ele vai vir receber a mim e a você, conforme prometido lá. É importante entender que nesse momento é que se cumpre a promessa de 1 Tessalonicenses que os mortos ressuscitariam primeiro. É nesse momento que se cumpre 1 Coríntios que nós lemos, num abrir e fechar de olhos. É nesse momento que se cumpre a palavra de Tessalonicenses 4, de ouvirmos a voz do arcanjo. É nesse momento que a trombeta de Deus soará. É nesse momento que os mortos vão ressuscitar. É nesse momento que os que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados com ele nos ares. É nesse momento. E é importante entender que isso faz uma distinção muito grande daquele momento. Por quê? Porque a Bíblia fala de Mateus capítulo 24, versículo 30, sobre o fim dos tempos. Uma coisa que eu queria explicar para vocês, e que poucas pessoas conseguem entender isso, se não for explicado detalhadamente, é que Mateus 24, Jesus estava pregando para judeus. Jesus estava falando para o judeu: olha, você vai ter um problema. Sabe qual é o problema? Que essas coisas vão começar a acontecer. E naquele dia, você vai tentar correr para o monte e não vai conseguir. Ai da mulher grávida, você ouviu esse texto? Ai da mulher grávida, ai daquele que está com dores, ai daquele que está em dificuldades. Por quê? Porque ele está falando para judeus. Ele está falando exatamente sobre esta aparição gloriosa, sobre a segunda vinda dele. Qual é a distinção, pastor? Você é a noiva de Cristo. Você foi comprada e redimida pelo sangue dele, e que ele fez uma promessa. E que promessa é essa? Que você não passaria pela tribulação. E se você olhar para mim e disser assim: pastor, mas falar aí até que vai, mas mostra para mim onde é que está isso. Apocalipse no capítulo 3, no versículo 10, diz assim: como guardastes a palavra da minha, também eu te guardarei na hora que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam 1 Tessalonicenses 1 e 10, diz assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra o quê? Da ira futura. Tem 5 e 9 aí também? 1 Tessalonicenses 5 e 9, coloca aí. Porque Deus não nos destinou. O quê? Deus não nos destinou para quê? Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus nunca quis que você sofresse. Deus não quer que você passe pela tribulação. Deus não quer que você passe por esse momento de aflição. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a distinção, pastor? O povo de Israel está aguardando e vai continuar aguardando o Messias. Jesus volta, pega todos nós, leva para cima, no arrebatamento.
mas Deus não se esquece dos judeus. Sabia disso? É um grande engano achar que Deus se esquece dos judeus. Não, Deus não se esquece dos judeus. A aparição gloriosa, aquele momento sublime, é o que está exemplificado em Ezequiel, em que ele desce e pisa no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras racha debaixo do pé dele, e vai sendo chamado, já ouviu falar de Armagedon? Batalha do Armagedon. Eu não vou explicar tudo isso hoje, só uma rápida pincelada para você saber o que eu estou falando. Vai ser quando todo mundo estiver se voltando contra Israel. Israel estará lá acuado, no vale de Megido, do Armagedon, a batalha do Armagedon. E de repente o mundo todo está contra Israel. Israel não tem saída, não tem para onde correr. Aí de repente abre-se os céus. Surge no céu o quê? Qual é a grande diferença? Surge no céu um homem sentado num cavalo branco. Numa coxa está escrita Rei dos Reis, na outra está escrita Senhor dos Senhores. Sabe quem é que está atrás dele? Eu e você. Eu e você, a gente está voltando do céu depois de celebrar na boda do Cordeiro. Jesus está vindo resgatar a sua Israel, o povo prometido, e ele começa a descer e começa a vir. Aí sim, todo olho verá, toda língua confessará que só tem um rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vem marchando. E eu tinha um membro uma vez que ele era meio Jedi, ele queria lutar e brigar, e ele gostava de brigar. Ele falou: pastor, é nessa hora que eu vou descer lá com a espada e Falei: irmão, você nem vai precisar disso, sabe por quê? Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz o quê? Que Jesus vai o quê? Abrir a boca, e a palavra que sai da boca dele vai aniquilar todos os inimigos de Israel. Sabe o que é isso? Eu e você vamos estar assistindo de camarote. De camarote. É ali Jesus. O que é que você está pregando, pastor? Eu estou pregando que se você for fiel ao Senhor, Deus vai ser fiel a você. Se você for fiel a todas essas coisas, Deus vai ser fiel a você. Agora, eu queria que você entendesse algo muito importante. Hoje eu estou falando de arrebatamento, e é importante eu falar sobre isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos a partir do versículo 1, vamos lá. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo ser Deus. Esse texto aqui, irmãos, faz referência a Daniel, fica com o dedinho lá, no versículo 4. Faz referência a Daniel 9, quando diz sobre o anticristo que vai surgir, vai se sentar no templo de Deus, e aí que começa a grande tribulação, porque Israel vai olhar para ele e dizer assim: esse não é Deus, esse não é Deus, não vai servir. Então é esse homem que se manifesta aqui, que Paulo está dizendo. Versículo 5: não vos lembrais do que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis que o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. O que é que Paulo está explicando aqui? Versículo anterior ele fala sobre o Espírito Santo que mora dentro de nós. Olha para mim, um segundinho. Paulo estava explicando sobre a ação do Espírito Santo, a ação da fé, a ação do amor na carta anterior. Então ele está dizendo: se você sabe quem que detém a manifestação do anticristo, quem? O Espírito Santo que mora dentro de nós. Sabe quando que o Espírito Santo volta para casa? Quando? Quando houver o arrebatamento. O Espírito Santo vai conosco, vai nos conduzir até Deus, até Jesus. E aí você consegue entender uma coisa que é interessante. Olha ali. Porque então,
E agora vai saber que o que detém para que o seu próprio tempo seja se manifesto. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja o quê? Acabei de falar para vocês quem é. O Espírito Santo que opera em nós, vive em nós. E então será o quê? Revelado o iníquo, a quem ao Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentiras. É importante você saber disso. O diabo vai dar poder ao anticristo, ao próprio Satanás, vai dar poder aos seus para fazer milagres, prodígios e enganos. E com todo o engano dá, versículo 10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Por quê? Não receberam o amor da verdade para o quê? Se salvar. É por isso que Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram à verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Eu queria que você frisasse bem esse versículo 9, 10 e 11. O que é que você está falando, pastor? Eu quero que você olhe para mim, porque é importante. Há uma corrente errônea, e eu não sou senhor da razão, não. Eu não posso dizer para você que eu tenho todo o conhecimento e sei tudo, mas isso aqui eu estudo há muito tempo, e eu ouço essa mensagem desde que eu sou criança, e eu tenho estudado ela para saber cada vez mais sobre ela. E uma coisa que eu aprendi desde criança, e que é importante você saber, é que quando Jesus vir, você que já conhece a verdade, que já conhece a palavra no arrebatamento, vai ficar muito, muito, muito difícil para você se salvar na grande tribulação. E eu queria que você prestasse atenção aqui. Por quê? Porque eu estou lendo esse texto para você, para justificar o que eu vou falar agora. Eu creio, eu não estou dizendo que é a verdade, que eu sou o Senhor da razão. Eu creio, pela interpretação desse texto e de alguns outros que eu vou te citar agora, que quem conhece a verdade não terá uma segunda chance. Por que é que você está afirmando isso, pastor? Eu estou afirmando isso porque o próprio Jesus um dia contou uma parábola. Vocês se lembram da parábola das 10 virgens? O que é que Jesus diz? As 10 virgens tinham o quê? Lâmpada acesa. Quer dizer, elas não estavam desviadas. Só faltava o quê? Azeite. E aí, 5 tinham azeite de sobra e 5 não. O que acontece? As 5 vão fazer o quê? Buscar azeite. Quando elas voltam, o noivo já veio e as 5 já entraram. E o que é a resposta do porteiro para aquelas 5 que vieram? Não, nós estamos aqui, nós estávamos numa festa, nós somos convidados, nós temos fogo, nós temos a lamparina acesa. O que é a resposta? Alguém sabe me dizer? Quem lembra dessa parte da Bíblia? Não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Jesus disse essa palavra. E Paulo vem nesse texto dizer uma coisa que corrobora um pouco com isso. Olha o que Paulo está dizendo no versículo 9, a partir do versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, o texto está ali se você quiser acompanhar, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E é por isso que Deus lhes enviará o quê? A operação do erro, para que creiam o quê? Na mentira. Sabe o que vai acontecer depois que Jesus voltar? A notícia vai dizer: desapareceu milhares de pessoas no mundo, inclusive você. E aí, de repente, sabe o que vai ser a notícia? Entra lá, plantão do Jornal Nacional, William Bonner, não sei, pode ser que ele suba também, não vou julgar, ou qualquer um.
acaba de sumir no mundo milhares de pessoas. O que essas pessoas tinham em comum? Uma fé única. E acredita-se que os extraterrestres estão atrás dessa fé. É a energia que eles precisam para conduzir o povo deles. E você sabe que vai ter gente que vai acreditar? Por quê? Porque a Bíblia está dizendo isso. E você sabe que tem gente que um dia frequentou a igreja, como você, que sabe da verdade, que vai acreditar. Porque a Bíblia diz que Deus, olha o que o texto está dizendo: por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Eu quero te dar um conselho nessa noite. O conselho é que se você se mantenha firme na rocha. Se existe alguma coisa que te impede de servir a Deus, de adorar a Deus, tira isso do seu caminho. Se tem uma coisa que eu posso te dizer nessa noite, é que Jesus está voltando. Domingo passado a gente viu alguns sinais sobre Israel. Domingo anterior nós vimos alguns sinais sobre o mundo. Domingo que vem a gente vai ver mais algumas coisas sobre a tribulação, a grande tribulação. Mas eu quero que você entenda, Jesus está voltando. Eu não creio que vai demorar muito. Eu acredito que Jesus pode voltar agora, nesse momento, me levar para morar com Ele. Agora, o que importa de tudo isso é que você tenha a sua fé centrada em Deus. E eu não venho aqui de forma nenhuma fazer terrorismo barato com você não, terrorismo mental não. O que eu estou te dizendo é a pura verdade do que a Bíblia diz. Jesus disse a você: creia em mim, creia em mim, creia em mim. Sabe qual é a solução para que Jesus te leve para com Ele? Você acreditar que Ele é vivo, você acreditar que Ele existe, você ouvir a voz dEle, você pedir para Ele entrar e morar no seu coração, você ter a sua vida conduzida pela palavra dEle e pela vontade dEle. Sabe o que Jesus trouxe você aqui nessa noite para saber? Para que você soubesse que não importa a circunstância, não importa o problema, não importa a dificuldade, Ele está de olho em você e está dizendo assim: olha, eu comprei você lá na cruz do Calvário e nada pode tirar você de mim, a não ser a sua própria vontade. E nessa noite está posta diante de você uma porta, e a porta é a porta da salvação. E é você que tem que dizer: eu quero entrar por ela. Porque se você não entrar por ela, você está condenado a viver nesses 7 anos de tribulação e muito mais, talvez o resto da sua vida, ou nem tem mais vida, porque a eternidade, o resto da eternidade num lago de fogo, num ranger de dentes. E é isso que a Bíblia diz que vai ter. Pastor, eu não acredito nisso. Você aposta a sua vida nisso? Você apostaria a sua vida que não existe inferno? Por que é que Jesus deixou tantos sinais se cumprindo, tantas coisas acontecendo? Eu queria falar um pouquinho, não dá tempo hoje, sobre profecias. Quantas profecias estão se cumprindo nos últimos dias, exatamente como a palavra diz que é. Exatamente. O que precisa é você acordar, você despertar, você dizer: Deus, eu estou aqui, eu creio que Tu estás voltando, eu creio que as coisas estão acontecendo de uma maneira em que eu não consigo entender, eu não consigo ver, eu não consigo visualizar, mas eu sei que Tu estás trabalhando por mim. Eu queria que você se colocasse de pé nesse instante. Eu queria cantar um louvor, eu não sei se eles vão saber tocar, mas eu sei que a minha irmã lembra dessa música, que diz assim, olha: a minha alma estava longe dos céus, eu era pobre e desprezei meu pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu
perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estender a sua mão para mim. Sabe o que Jesus está fazendo hoje? Está estendendo a mão para você. Está dizendo assim: olha, é a sua hora de estender a sua mão e dizer: eu quero você, Jesus. Eu quero. Talvez você diga assim: pastor, mas eu preciso me consertar, eu preciso me acertar, eu preciso acertar o meu relacionamento, eu preciso acertar a minha vida conjugal, eu preciso, deixa eu te dizer uma coisa: o que você precisa nessa noite se chama JESUS, Jesus Cristo. É o que você precisa, porque quando você começar a seguir Ele, viver com Ele, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a promessa de Jesus para nós. Essa é a promessa do Senhor para nossas vidas. Eu queria que nesse momento, você que quer aceitar Jesus como seu Salvador, onde quer que você esteja, levanta a sua mão bem alta assim, ó, que eu quero orar por você. Talvez você já foi crente, talvez você já frequentou a igreja, você está afastado. Não é vergonha levantar a mão e dizer: Jesus, eu quero, sou eu, Senhor, eu, Jesus. Jesus está olhando para você, está estendendo a mão, está esperando você levantar a sua mão. Alguém nessa noite, levanta bem alto para que eu possa te ver e eu possa orar por você. Alguém que quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não é mudar de religião, não, é mudar de atitude, é mudar a circunstância da sua vida, é mudar a direção do seu barco, é dizer para Ele: Jesus, eu te quero e só te quero e nada mais.